bem-vindos ao programa 40 Mais. Hoje vamos falar sobre os benefícios das lutas marciais para quem tem mais de 40 anos. Com a popularização dos campeonatos de MMA, o brasileiro começou a procurar mais essas modalidades. Mas será que eles podem ser praticados por qualquer idade? Quais os benefícios das artes marciais para o corpo e mente de seus praticantes? Uma pesquisa feita na Holanda aponta que a prática de lutas ajuda a prevenir fraturas em idosos que sofrem de osteoporose. Já na questão social, a filosofia de muitas lutas faz com que seus praticantes respeitem mais o conhecimento e a sabedoria dos mais velhos. Afinal, a técnica pode se aprimorar com o passar dos anos? Para falar sobre este tema, teremos hoje uma entrevista com o mestre de Karatê Masahiro Shinzato, hoje com mais de 60 anos. Ele continua ensinando o esporte e divulgando sua filosofia na região. No segundo bloco do programa, teremos também dois praticantes que já passaram dos 40 anos e vão falar das suas experiências com a prática do Karatê. O homeopata Dr. Maurici Aragão Tavares e a atleta Andréa Mesquita Soares. Boa tarde, mestre Shinzato. Boa tarde, doutor Gustavo. Bom, estava falando um pouco aqui sobre o histórico que já tem a família Shinzato na região, mas eu acredito sim, a família Shinzato é importante para o Karatê no Brasil, foi uma das introdutoras, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente, Shinzato. Meu pai chegou aqui no Brasil em 1954, precisamente dia 15 de janeiro, ano do quarto centenário da cidade de São Paulo. E com menos de 10 dias, dia 25 de janeiro de 54, quarto centenário, ele foi convidado pela comunidade nipo-brasileira daqui da Baixada e ele fez a primeira apresentação por ocasião da inauguração do ginásio Ibirapuera. E em 62 ele oficializou a abertura da primeira academia e realmente ele foi um dos precursores do karatê não só na região, mas em todo o estado e até aqui no Brasil. Talvez um dos poucos que teve um destaque muito grande. Sim. Haja visto até hoje a nossa comunidade, o karatê do mestre Shinzato continua evoluindo Sim. e crescendo em termos de número, em termos de organização e tudo. Nós somos uma organização internacional, chegando perto de 20 países e praticamente todos os estados brasileiros. Sim. E me diga uma coisa, a gente estava justamente com essa dúvida, que assim, o Karatê é visto por muitos como uma luta, mas na verdade é uma arte marcial, né? Hoje, no mundo que a gente vê que as pessoas estão, depois dos 40 anos, procurando algum esporte, alguma filosofia nas coisas que elas buscam. O Karatê tem atendido essas pessoas com mais de 40 anos que começam a querer praticar e falar, mas eu não quero só luta, eu quero uma coisa diferente. Como que é o Karatê para essas pessoas? Realmente, o esporte é bom para qualquer idade. Antigamente era comum chegar na academia, garoto de 10, 20, 30 ou 50, eu quero aprender a lutar. Uma pessoa de 50 anos fala, eu quero aprender a lutar para ser campeão. Meu amigo, não dá. Tudo depende da idade. Lógico, para mais jovens que querem lutar, a gente ensina um método um pouco diferente. Pessoa de certa idade, 30, 40, 50, principalmente acima disso, é um karatê dirigido, mas que é benéfico, porque karatê, além da luta, é uma filosofia, um estilo de vida. E todos aqueles que começaram o karatê, mesmo aqueles que procuraram a academia só para buscar defesa pessoal ou até pensando em bater, a própria prática nos ensina que depois de 1 ano ou 2 anos de prática, todas essas pessoas começaram a mudar o conceito, mudar a filosofia da própria vida. Então, realmente, o karatê é benéfico e todos deveriam praticar, não digo o karatê, qualquer atividade física. Eu sempre costumo falar, a verdade mais verdadeira no momento que você nasce é que você um dia vai morrer. Então, vamos fazer com que esse período que nós estamos aqui, fazer com que nossa vida seja uma vida pacífica, saudável e cercado de bons amigos. Sim. E falando em amigos, eu sei que na academia tem várias pessoas que já estão aí na faixa dos 60 também e que continuam lutando. Tem até pessoas de 80 anos de idade, se eu não me engano, né? Sim, exato. Nós temos um horário famoso, o pessoal chama de horário da madrugada, e quem idealizou, por falta de tempo,
foi o nosso falecido deputado, prefeito de Santos, Oswaldo Justo. Na época lá, o pessoal acharam até, falaram, mas imagina, 6 da manhã, no inverno, ainda está escuro, né? Mas era o único horário que ele tinha e o sensei também tinha, porque era um treino especial só para ele, por motivo de saúde. Aí criou aquele horário da madrugada e é um horário que a idade média, eu vou fazer 64 ano que vem, idade média ultrapassa, chega perto dos 80 anos. E pratica tudo, dá cambalhota, faz defesa pessoal, faz tudo. Quase normal a um jovem de 30, 40, 50 anos. Com uma grande diferença, com muita saúde e muita disposição. E devem ser os que faltam menos também. Sim, exatamente. São os que faltam menos. Até nesses últimos feriados, né, eu sempre falo, pessoal, se a turma vier, a academia está aberta. Não, então vamos treinar. Pelo menos 6 da manhã, 18 horas, abrimos todos os dias, inclusive todos os feriados. E me diga uma coisa, Sensei, na parte psicológica da luta, você vê que essas pessoas que começaram a lutar nessa idade a partir dos 40 e continuaram praticando, a parte de concentração, a parte de raciocínio delas, você vê que é uma coisa que se mantém viva ao longo do tempo, mesmo a idade progredindo, o karatê ajuda isso? Em qualquer atividade física, desde que você esteja em constante movimento, ajuda, né? Manter uma boa circulação, manter uma boa respiração. E uma pessoa saudável, com certeza, não sou médico, mas procuro acompanhar bem nessa parte de treinamento, uma pessoa saudável, com uma boa circulação sanguínea, uma boa respiração, toda atividade fica bom, fica mais fácil para concentrar. E o próprio treino do karatê ajuda isso, porque a gente começa o treino sempre com um pouco de meditação. E recomenda, no momento que você entra dentro do dojo ou dentro da academia, procura deixar seus problemas lá fora. Numa vida conturbada como hoje, quem é que não tem, mesmo que seja aqueles pequenos problemas, mas no momento que bota o kimono, a gente sempre procura lembrá-los para que vocês deixem seus problemas lá. Então, vamos concentrar só em melhorar a nossa vida, relacionamento, né? E a gente sempre começa com algumas diretrizes que beneficiam em muito não só a atividade física, como um todo no ser humano. Inclusive, eu sei que um pouco nessa parte de filosofia, na parte de realmente ir atrás do conhecimento, né, que o karatê, principalmente a filosofia oriental acaba trazendo. Vocês têm um grupo aí de pessoas até a partir dos 40 para frente, que eu acho que é a frequência maior, vocês costumam ir com frequência ao Japão, para Okinawa, né, mestre? E me conta um pouquinho dessas experiências que vocês têm lá. Logo depois que perdi o meu pai, nosso mestre, em 2008, né, eu fiz a primeira viagem em 2009. E cada 2 anos, 3 anos, a gente costuma visitar, porque o karatê de Okinawa, principalmente de Okinawa, é um karatê diferente, é um karatê bem tradicional. Se a gente levar um jovem de 20 anos que está afoito só pensando em luta, talvez não dê tanta importância. Mas se levarmos pessoas, principalmente acima dos 30, acima dos 40, aquela turma que já está parando de competir, mas está treinando o karatê, Okinawa realmente é uma terra dos sonhos para todo praticante, principalmente do karatê. A dedicação que eles treinam, a vontade deles, a persistência em buscar quase a perfeição é realmente uma coisa descomunal. Sim. Bom, falando em buscar quase a perfeição, a gente vê muitos lutadores aí, né? Não sei se eu posso falar lutador, mas são atletas brasileiros que estão aí atrás de conquistas no MMA. Entre eles, a gente tem o Lyoto como um exemplo de que tem uma formação de karateca, né? Até por família, o pai, se eu não me engano, era mestre, né? Sim. E ele seguiu, lógico, adaptando coisas ao MMA que ele ia precisar, mas ele foi sempre fiel à técnica do karatê. Pessoas como o Lyoto, quando realmente se mostram no MMA, você acha que isso tem ajudado
ao karatê do Brasil, a mostrar para o mundo o que é? Não, realmente isso é verdade. A mídia tem uma força descomunal, né? Eu lembro quando era garoto, na década de 60, quando surgiu o filme do Bruce Lee. Sim. A nossa academia, na época, era lá na General Câmara. Eu lembro que o meu pai sempre comentava, tinha no mínimo 40, 50 novos alunos todo mês. Aí realmente o Ryoto Machida, eu conheço muito bem o pai dele, professor Machida, que veio especialmente para dedicar ao ensino de karatê. No início eles ficaram radicados em Salvador e depois ele foi para Pará e realmente foi o lutador de karatê que mais projetou o karatê para o mundo. E hoje o MMA envolve grandes cifras e todos os grandes campeões são praticantes de diversas modalidades. Não pode ser só karatê, porque no chão, jiu-jitsu, judô tem uma vantagem. Mas quando está de pé, karatê tem outra vantagem, assim como taekwondo, muay thai. Então, para ser um campeão a nível profissional ou atleta de altíssimo rendimento, ele tem que dominar tudo. Sim, tem que saber fazer um pouco de cada coisa bem. Tem que saber um pouco e saber muito bem. Sim, é diferente, não é, como se diz, vamos separar bem claro, é profissionalismo, é profissão deles, é diferente. Uma pessoa normal que trabalha 8, 10, 12 horas em sua atividade e depois vem para a academia, não pode treinar como esses profissionais. Não é? Eles são pagos, ganham muitíssimo bem, no caso de contusão, pode ficar quase até um ano parado. Sim. Uma pessoa normal não pode ficar parado um ano, senão não dá certo, não vai dar muito certo. Então tem que saber diferenciar muito bem. Ou você pratica para ser o bem-estar ou pratica profissionalmente. Sim. É completamente diferente. Coisas diferentes, lógico. Sensei, para encerrar esse bloco, eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade minha. A escola Shinshukan ela já está com mais de 50 anos. Quais são os planos para os próximos 50? Parece realmente muito longe, né? 50 anos. E fizemos, como você disse, ano passado 50 anos. Infelizmente, papai fundador não estava aqui, mas fizemos um grande evento. Registramos o trabalho, um grandioso trabalho dele. A nossa meta agora, próximos 25 anos, 75, aniversário de 75 anos, é sempre crescer com qualidade, levando aos praticantes um bem-estar em termos de saúde, bem-estar social, bem-estar filosófico e espiritual, tudo. Porque o mundo de hoje, eu sinto que está carente dessa parte. Os homens lá de cima falta um pouco de senso crítico, senso exemplo, e a gente tem que levar isso daí. Essa é a nossa meta maior. Para os próximos 50 anos. No mínimo, pelo menos, nos próximos 25 anos, com certeza eu vou estar para comemorar 25 anos. Tá certo, tá certo. Sensei, agradeço. A gente vai para o próximo bloco daqui a pouquinho. O programa 40 Mais volta já. Estamos voltando com o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje vamos entrevistar o Dr. Maurici Aragon Tavares, homeopata que luta karatê já há mais de 29 anos. E vamos entrevistar também a atleta Andréa Mesquita Soares, campeã brasileira de karatê, hoje com um pouco mais de 35 anos de idade, né? 46. E que eles vão falar um pouquinho para a gente da experiência deles com o karatê até hoje, né? Bom, vamos primeiro às moças, né?
A gente estava conversando aqui, André, a gente estava falando um pouquinho sobre a tua experiência do Karatê. Há quanto tempo exatamente você pratica o Karatê? Há 31 anos. Eu iniciei na academia do Sensei Shinzato com 15 anos, hoje com 46, 31 anos. E durante essa trajetória, quais foram os títulos que você já conquistou? Eu, aos 18 anos, ingressei na seleção paulista e seleção brasileira. Representei o país em 3 mundiais, Egito, Japão e México, em 4 campeonatos sul-americanos, campeonatos pan-americanos. Então, na minha época de faculdade, eu dividi o tempo com a seleção brasileira. E cheguei a vice-campeã pan-americana, tetracampeã sul-americana. Tive algumas conquistas importantes para mim na época. E me diga uma coisa, hoje, o jeito que você pratica o Karatê mudou em relação a quando você tinha, sei lá, 20 anos de idade? Então, quando você é jovem, você escuta que o jovem é afoito, que o jovem quer tudo muito rápido e você não imagina o como seja. Hoje, aos 46, eu percebo que não importa tanto a velocidade, não importa você estar afoito para conseguir fazer algo, né? Na minha época de juventude, eu treinava 6 horas por dia. Eu ia no horário da madrugada, eu ia às 18, ficava até às 20. Hoje eu já prefiro treinar 1 hora, 1h30, mas com melhor qualidade. Me diga uma coisa, vou estender a pergunta ao Maurici. Maurici, você que me falou que está com um pouco mais de 1 ano de Karatê, né? É um pouco mais, é um pouco mais. Quanto que é esse tempo exatamente aí? São quase 29 anos de Karatê. Você também tem essa experiência de transformação na tua vida, no teu dia a dia, pelo Karatê, pelo exercício, pela prática? Exatamente. Eu sempre falo que eu tenho um divisor de águas na minha vida. E o divisor de águas foi o momento que eu comecei a fazer Karatê. Porque o Karatê me transformou muito. Hoje eu sou produto, né, do Karatê. Eu digo que o Karatê é uma maneira de viver, uma filosofia de vida. Ele nos molda dentro de uma sociedade, às vezes, um pouquinho hostil. A gente tem esse apoio, né, que o Karatê nos dá com toda a sua filosofia e toda a sua psicologia. Por exemplo, hoje, na tua prática diária do exercício, do Karatê, do treino, você toma algum cuidado específico que você não tomava antes por conta de realmente não ter mais 15 anos de idade e o exercício ter que ser de uma maneira, num ritmo um pouco diferente? Como é que é isso? Eu não vejo diferença nenhuma. Hoje, o que eu treino, né? Lógico que com o tempo você vai diminuindo um pouquinho a sua atividade e até a sua impetuosidade, vamos chamar assim. Mas hoje eu treino de uma maneira habitual, eu não tenho restrição nenhuma, né, de fazer qualquer tipo de atividade, qualquer movimento, né, dentro das minhas possibilidades, que lógico que não são as possibilidades de 20 anos atrás, mas hoje eu me considero uma pessoa extremamente rígida, sem nenhuma contraindicação a fazer Karatê. André, só uma coisa que eu queria esclarecer para o público, que às vezes o público não sabe que Karatê não é só luta. Exato. Né? Fala um pouquinho para eles da diferença do kata para o kumite, que existem competições às vezes que são exclusivamente de kata e que às vezes até a parte artística é muito mais forte nesse quesito. Explica um pouquinho para eles. O kata são as formas, seria uma luta contra um inimigo imaginário. Então o atleta ou o praticante se apresenta fazendo movimentos de defesa e ataque contra um inimigo imaginário. Então o kata seriam as formas. O kumite ou shiai kumite, sim, é a luta contra o adversário, que seriam essas lutas de competição contra o adversário. Nós temos hoje atualmente competições que variam da categoria fraldinha, 5, 6 anos, até o Master C, acima de 55 anos. Então são lutas em que os competidores utilizam protetores para preservar a saúde e tem regras esportivas que o nível de acidente é mínimo. O Sensei Maurici, inclusive, é da diretoria médica das competições e nós não temos tido acidentes graves nas competições da Shorin por conta de todas as regras esportivas. Sim. E, Maurício, eu sei que você foi uma das pessoas que viajou, inclusive, também para o Japão, não foi? Viajei para o Japão, para Okinawa. Me conta, assim, se você pudesse contar uma passagem que te fez com que a viagem tivesse um significado diferente. Conta para a gente alguma coisa que você presenciou lá no dia a dia e que foi uma coisa que você falou, nossa, isso realmente
é diferente? Isso é o que faz valer a pena a filosofia? Tem uma passagem muito interessante. Nós chegamos até a fazer um livro sobre isso, sabe? Esse livro chama-se O Samurai que Não Matava. E dentro desse livro existe uma parte que fala sobre Okinawa, a Ilha dos Sonhos. Existe uma parte muito interessante que nós estávamos no hotel, nós fomos assistir um campeonato mundial. Esse campeonato mundial tinha mais de 60 países envolvidos. Muito bem, nós chegávamos no hotel a meio-dia e às 2h, 2h30, a gente voltava para o campeonato. Nesse dia nós chegamos um pouquinho mais cedo, o pessoal estava um pouquinho mais cansado, e nós fomos pedir ao gerente do hotel que abrisse o quarto para nós. E o gerente ligou para a faxineira, né, e ela disse que o quarto estava perfeitamente em ordem e nós subimos. Eu me lembro que eu estava descansando, bateram na porta. Era a faxineira. E ela muito humildemente se reverenciava para mim e falava uma série de palavras que eu não entendia. E aquilo foi insistente, né? E aí eu fui chamar nosso mestre para fazer a tradução. E aí o mestre falou assim, ela está dizendo que a lata do lixo, que deveria ficar uma determinada parte do seu quarto, não está. E que, portanto, ela quer adentrar no seu quarto para colocar no lugar. E nós, como muito brasileiros, né, latinos, não tem problema nenhum, está lá, está tudo bem. E ela insistiu tanto que eu tive que deixá-la entrar no quarto para pegar a lata do lixo, né, o recipiente, e colocar no lugar que deveria ser colocado. E aquilo me deixou muito intrigado. Por que fazer isso? Né? Porque é o quê? É uma regra de respeito, de cordialidade. Né? E essa regra de respeito, de cordialidade, é a marca do Okinawan. Uhum. Se ela deixasse aquele recipiente em outro local, ela não seria cortês comigo. Então ela foi, na visão dela, ela foi descortês comigo e ela precisava resolver, consertar essa situação. Sim. E isso em Okinawa a gente vê todos os dias, todas as horas e em todas as pessoas. A questão do karatê que nós chamamos de Heigi. Heigi é o respeito, é a cortesia. Sim. A primeira coisa que eles aprendem lá é ser cortês com a pessoa. E isso me impressionou muito, muito mesmo, porque a nossa regra do karatê começa também com o Heigi, que é a cortesia, que é o respeito às pessoas. Como qualidade de vida, como mensagem realmente para a vida das pessoas, eu acho que é isso que vocês falaram. O karatê, antes de mais nada, é uma filosofia para aprender a viver melhor e a viver melhor com os outros, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco no último bloco com os nossos convidados, mais o mestre Shinzato. Até lá! Voltamos para o último bloco do programa 40+. Hoje temos como convidados o Dr. Maurici, que faz parte da delegação da Shorin Ryu no estado de São Paulo, aqui em Santos. Temos também a atleta de karatê Andréa e temos o mestre Sensei Shinzato. Bom, gostaria de deixar uma última mensagem aí para os nossos telespectadores. Maurici, o que o karatê pode melhorar a qualidade de vida do pessoal maior dos 40 anos de idade? Eu queria estimular as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aquelas pessoas que estão em casa, né? Hoje a gente sabe que saúde, né, é indistinguível de qualidade de vida. A medicina hoje ela tem que ser muito mais baseada na saúde do que na doença. Então eu queria deixar um recado a vocês que estão me ouvindo acima de 40, né? Se vocês quiserem conhecer a arte marcial do karatê, vão conhecer, porque é muito importante para nós vivermos uma vida com tranquilidade, até quando a natureza assim determinar.
Então, o meu recado é um recado de estímulo, é de alegria, é de desenvolver dentro de você um estado de paz, de espírito, de tal maneira que você possa ter a saúde, que é a coisa mais importante que tem no ser humano. Andréa? Bom, primeiro agradecer a oportunidade e gostaria de conversar com as senhoras, com as moças mais jovens e convidá-las a participar de uma aula, fazer uma aula para conhecer o karatê e entender por que trata-se de uma defesa pessoal. Hoje em dia, nós, infelizmente, vivemos numa sociedade um pouco violenta e que a mulher, muitas vezes, pode ser subjugada. E a prática do karatê e da defesa pessoal traz a ela o autoconhecimento e a chance de poder se defender num momento crítico de um ataque, ou pelo menos de poder evitar um ataque. O karatê é muito importante, não só como defesa pessoal, mas também para aguçar os seus sentidos e você perceber o mundo à sua volta e poder evitar um ataque. Como o Santos é um berço da saúde, dos jovens da terceira idade, nós convidamos a todos que tiverem interesse para assistir uma aula ou participar e conhecer e ter esse contato com o karatê e com a sua filosofia. Obrigado, André. Sensei Shinzato, sua mensagem aí para o público. O Dr. Maurício, tanto a atleta Andréa, falou da importância de atividade física. Nós temos que aproveitar a maior academia ao livre que nós temos, toda hora da praia, de graça. E sempre é bom manter o físico em atividade. Máquina parada enferruja, já falava o pessoal mais antigo. Escolher qualquer atividade física, desde que seja possível praticar até o fim da vida. Isso é o mais importante. Eu costumo falar, no momento que a gente nasce, a verdade mais verdadeira que um dia nós vamos embora. Então, que essa transição seja de uma maneira pacífica e de uma forma mais saudável possível até o último momento. Fica aí como um recado, fica aí como um convite para se mexer. Haja visto essa grande praia, grande jardim, dizem que é o melhor jardim, o jardim mais bonito, está até no Guinness, né? E vamos aproveitar isso daí. Tudo à nossa frente, a nosso alcance e tudo praticamente de graça. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, doutor Gustavo, e esse programa 40+. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, Maurício, André, o Sensei Shinzato. E fica a mensagem realmente para o nosso público, que eu quero ver todo mundo chegar aos 80 anos de idade, mas começando pelo menos a partir dos 40, se preocupar com isso, com qualidade de vida, com uma vida realmente saudável, com uma mente saudável e principalmente com uma coisa que a gente vê que é a lição do Karatê, que são bons valores. Exatamente. Né? O programa 40+, fica por aqui e eu espero vocês no próximo final de semana. Até lá!